Se o Vasco perder para o Ituano e perder a vaga na Série A do ano que vem, na última rodada em Itu para o Ituano. Olha o tamanho, o peso e a tradição das duas equipes, a diferença. Vai ser o maior vexame da história do Vasco? Muito nervoso, muito nervoso. Mas, família vascaína, já te repasso a pergunta. Caso o Vasco perca amanhã, será o maior vexame da história do Clube de Regatas Vasco da Gama? Pera aí, antes de você pensar na sua resposta, vou passar isso aqui para te ajudar a responder. Se liga só. Tem muita sujeira no Vasco. Cara, é duro falar do Vasco, hein? Tem muita sujeira no Vasco. Cara, é duro falar do Vasco, hein? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando seu comentário, a sua opinião, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Te confesso de coração, juro por Deus, cara, juro que por tudo que é mais sagrado, tá até difícil de gravar vídeo, já tá me dando um embrulho no estômago, tô nervoso demais já pensando no jogo de amanhã, cara, nem sei se eu vou conseguir dormir, família vascaína. Mas vou trazer essa resenha aí do programa da ESPN que eu vi, né, ele perguntando aí, caso o Vasco não conquiste o acesso, será o maior vexame, família vascaína? E eu vou responder dizendo o seguinte: se Deus quiser vai dar tudo certo amanhã, o Vasco vai conseguir o seu acesso. Mas a gente quer viver um ano de 2023 muito melhor do que esses 2 anos com o Salgado. E de tudo isso que eu coloquei aí no início do nosso vídeo, eu acho que eu passo isso para 777. Quer fazer o Vasco caminhar? Quer fazer o vascaíno feliz? Não repita nada, mais nada do que foi feito na gestão Salgado, porque foi 2 anos, irmão. Cara, vou até guardar minha cabeça para bons pensamentos, para não dizer o que eles fizeram com a gente, família vascaína. Mas vamos seguir o nosso vídeo aqui, né? A gente tem que falar um pouquinho de bola, família vascaína. E eu quero repercutir aqui alguns jogadores que estão dando aí força, estão comentando sobre esse jogo. Cara, vai parar o Brasil amanhã, todo mundo vai estar ligado nesse confronto aí, Ituano e Vasco da Gama. O Davidson, tá? Colocou aí, ó, coloca aí na tela pra vocês, né? Botou aí, ó, eu tô na torcida, força Vasco. O Davidson, cara, que eu tenho que agradecer muito aqui no canal. O maior vídeo do meu canal é graças ao Davidson no gol do título lá contra os Mulanos. Então, o Davidson passou aí desejando força. Outro também que passou aqui com a camisa do nosso Vascão também, tá aí na tela pra vocês, né? Ele repostou aí a mensagem do o Romário, né? Que tá repercutindo de novo aí. O Romário falou isso lá no primeiro turno do 1-1. O Ituano acabou empatando aqui em São Januário em 1-1. Aí o Romário nessa conversa aí com o Casimiro, né? Falou que o Vasco tem que passar por cima e foda. E o Rossi concordando ali, também desejando força pro nosso Vascão. E repercutir aqui por último o Thiago Neves, que já tá mais focado aí dentro de campo, né, família vascaína? Ele falou o seguinte, ó, armadilha total. Se entrar com esse pensamento de que só fica no 0-0 e subir pra Série A, esse é o maior problema. Tem que entrar já pra tentar fazer o gol. O Vasco tem que entrar pra ganhar o jogo aí, disse aí o Thiago Neves no troca de passe. Cara, e eu concordo plenamente aqui com o Thiago Neves. Claro que é um fato também que a nossa defesa tá bem ruim, tá bem mal, né? Se fosse a defesa lá com o Zé Ricardo, seria interessante jogar dessa forma, mas o Vasco tem que buscar sim fazer um gol, sair na frente, porque só a vitória interessa pro Ituano. Então seria fundamental você sair aí na frente, acho que daria uma tranquilidade maior num jogo que promete ser uma decisão, família vascaína. Se eu tô aqui com meu coração apertado, te juro por Deus que estou, você imagina os jogadores do Vasco dentro de toda essa repercussão aí que tá acontecendo no jogo. Cara, a gente tem que dizer que jogadores que realmente não estão acostumados com essa pressão. Talvez ali o Nenê e o Alex Teixeira, mas que estão no mau momento, mas o resto não está. O Thiago vem de clubes pequenos, o Yuri vem de clubes pequenos, todos esses jogadores aí, e a molecada da base também, que, claro, é a primeira decisão no profissional. Então você imagina aí como tá o nervosismo, família vascaína. Eu, sinceramente, não quero dar nenhuma opinião aqui tática, porque eu não sei como o Jorginho vai escalar esse time, eu não sei como o Jorginho vai jogar diante do Ituano. Eu venho falando isso aqui diversas vezes, eu acho que é o jogo que o Jorginho gosta, né, que é jogar de modo reativo, é onde o Jorginho se sente mais à vontade. Mas, cara, pegando aí como exemplo o jogo
diante do Sport. Eu acho que é um bom exemplo, onde o Sport pressionava, dava os espaços, mas o Vasco, cara, não conseguia contra-atacar e muitas das vezes tinha o espaço, tinha jogada acontecendo, mas era um passe errado, era uma decisão errada e o Vasco não conseguia conectar nenhum contra-ataque. Espero que amanhã seja um dia onde os jogadores do Vasco estejam muito bem, cara, focados, confiantes e que consigam acertar as jogadas que eles querem aí, o Egnaldo, o Marlon Gomes, o André, o time que o Jorginho escolher, família vascaína. Agora, esse meu nervosismo aqui que eu estou, aposto que muita gente vai estar. E a pergunta que fica é a seguinte: você vai assistir o jogo ou só vai querer saber do resultado depois? Porque o Otávio Neto, né, o narrador, não sei se vocês conhecem aí da TNT Esporte, narra futebol, é vascaíno, NFL, NBA, deu esse depoimento aqui. Se liga só. Mas eu prefiro não ver o que vai acontecer domingo, cara. Prefiro. E aí depois eu me entendo com esse sentimento, entendeu? Pior que o Otávio não é o primeiro vascaíno que eu vejo falar isso, cara. Tem uns 2 ou 3 amigos vascaínos que falaram a mesma coisa. Cara, não vou ver, não tá legal, tá mexendo comigo. Tipo assim, é muito fora da curva, cara. É muito fora da curva mesmo. Me causou um estresse tão grande, uma parada emocional tão grande e ruim, que eu simplesmente não quero assistir. Eu não quero assistir. Dito isso, Vasco 2 e Ituano 0 no domingo. Porque, na minha opinião, a chance de dar merda é muito grande, cara. Mas assim, é maior do que a de não dar, entendeu? O time do Vasco é covarde dentro de campo pra caramba. Entendeu? Essa é a verdade. É um time que, pô, contra o Sampaio Correia, quando toma o 2-1, ninguém quer tocar na bola, a galera se esconde da bola e jogando dentro de casa. É um time super jovem, sabe? Dos moleques que, cara, vão ter que comprar uma responsa gigantesca. E olha que ponto chegou. Tipo, o Vasco da Gama vai ter medo de jogar contra o Ituano, pô. Isso é muito... Vocês já foram pra Itu? Isso é muito emblemático, pô. Eu já fui. As coisas lá tomam proporções maiores, hein? Dito isso... Por isso mesmo. Falando bem sério agora, falando bem sério, eu tava conversando com um grande amigo meu que é vascaíno também, eu falei, cara, a que ponto chegou assim? A gente tá muito preocupado com o Vasco, tipo, permanecendo na segunda divisão em um jogo que vai jogar fora de casa contra o Ituano, e a gente, com todo respeito ao Ituano, né, mas que, pô, a gente não tem confiança de que o Vasco vai ganhar esse jogo, que não vai nem empatar esse jogo. Eu acho que isso é muito sintomático, né? Não preciso falar mais nada, pô. É isso, né, família vascaína? Eu acho que muito torcedor do Vasco vai optar, sim, por não assistir o jogo, por tudo que ele falou aí, né, cara? Foi inadmissível. Eu mesmo aqui já fui cobrado demais aqui no canal, porque eu falei assim, cara, o Vasco já subiu, não tem como. O Vasco não vai perder para um time de férias. E mesmo um resultado ruim, que seria o empate hoje, cara, o Vasco ia tranquilo para jogar contra o Ituano, porque teria que ser goleado. Então, a revolta aí do Otávio Neto, cara, é a revolta de muitos torcedores do Vasco que não estão confiantes para enfrentar o Ituano. Se você me perguntar, Thiago, você tá confiante? Não, mas eu já tive confiante em diversas outras vezes e o Vasco, rapaz, tolou na gente. Então eu espero que essa minha falta de confiança, o Vasco surpreenda amanhã. Cara, tô fazendo aqui minhas orações, tô apelando pra tudo que eu posso, porque eu quero ver o Vasco na Série A. Não dá pro Vasco disputar mais uma vez aí essa Série B. E aí, família vascaína, pra finalizar o nosso vídeo, queria trazer essa resenha aqui do programa lá da ESPN Brasil, que trouxe esse debate aí. Se o Vasco permanecer na Série B amanhã, é o maior vexame da história do clube? Se liga só. Eu acho, por exemplo, que foi um vexame a campanha da temporada passada na Série B. O Vasco terminou em 11º, 12º, nem lembro. Ali foi um vexame grande, porque tinha o elenco, tecnicamente falando, mais qualificado da Série B e teve uma campanha pífia. Eu acho isso um vexame. É claro que se a gente for individualizar a discussão em cima de um único jogo, pode estar entre os maiores vexames. Mas vejam, se o Vasco perder para o Ituano domingo no Novelli Júnior e não se classificar para a próxima etapa o que seria voltar à primeira divisão, não vai ser por causa desse jogo, não. Não vai ser especificamente este jogo que vai evitar a volta do Vasco à elite do futebol brasileiro. O Vasco não voltará à elite do futebol brasileiro por um somatório de aspectos e por um somatório de resultados ao longo de todo o campeonato, especialmente no segundo turno. Quando fora de casa perdeu para equipes sem a menor expressão, sem a menor qualidade. O Vasco conseguiu ressuscitar times do campeonato. Tem equipes que não vão cair para a Série C porque conseguiram pontuar contra o Vasco. Então a gente tem uma realidade muito, muito difícil, muito complexa. É lógico que o jogo vale demais e claro que ficou com um caso de decisão pelas circunstâncias do campeonato para as duas equipes, mas foi uma coincidência. Ninguém imaginava que Vasco e Ituano e Vasco, esse jogo decidiria uma vaga à primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, quando a tabela foi feita. Mas já se falava que o Vasco deveria conseguir a pontuação necessária para não depender desse último jogo. Isso sem considerar o quanto o jogo importaria para o Ituano, que agora passa a importar muito.
Então, acho que não é por causa desse jogo, não. Acho que são muitos dos problemas do Vasco, daria um programa inteiro pra gente discorrer sobre isso aqui, William. A última rodada aprontou, né? A penúltima rodada, né? Aprontou, porque ninguém podia imaginar que o Vasco, que estava até então invicto em São Januário, o jogo-chave ali para ganhar, o Vasco perde do jeito que perdeu pro Sampaio Corrêa, do jeito que perdeu, uma coisa absurda, e aí o Ituano no dia seguinte ainda vai fora de casa e ganha, né? Do Londrina, que estava bem, assim, disputando alguma coisa ainda. Então criou essa tensão na última rodada aí pro time do Vasco, e aí eu quero te ouvir. É aquele vexame histórico mesmo? Eu acho que o Vasco tem muito rebaixamento já nas costas pra gente achar que esse é o vexame histórico, né? Um grande vexame histórico é uma entidade como o Vasco da Gama ter passado por tantos rebaixamentos. A coisa parece mais abrupta para quem não acompanhou a Série B. Quem acompanhou sabe que o segundo turno para o Vasco era uma bola cantada de dificuldades. Barrancos, né? Né? Ia pegar todos os candidatos fora de casa e não pontuou contra esses candidatos, pontuou contra o Sport, mas o Sport era um candidato... Esse jogo aí tá meio esse jogo ainda está pendurado. Então, mais do que vexame, é uma bola cantada, né? Uma bola cantada num certo atraso, num certo desleixo, a questão dos técnicos, a parceria que de todas as parcerias de todos os clubes no Brasil é a parceria que está mais demorando efetivamente a pegar a chave do negócio, a pegar a chave da casa. Então o Vasco está pagando um preço por isso, né? Não é... Porque quando a gente fala dos vexames, fala, nossa, que coisa, que catástrofe, perdeu um jogo que ninguém imaginava. Se eventualmente o Vasco não subir, e não subir tendo ocupado esse G4, o campeonato todo, né? O Vasco mesmo fazendo força para sair dali, o Vasco não saiu. Na última rodada, então, quando alguém vir retroativamente daqui a 20 anos lá na Wikipédia, vai falar, nossa, que coisa surpreendente. Mas para quem viu a Série B, a surpresa é menor. O risco estava presente o campeonato inteiro, né? O que preocupa também o torcedor do Vasco, para esse último jogo, é que o Vasco tem atuado muito mal, né, nas últimas rodadas. O Rafa destacou bem, se por acaso o Vasco não subir, não vai ser só por causa desse último jogo. Até em jogos em que o Vasco conseguiu o resultado que queria, contra o Criciúma, por exemplo, ele jogou mal. O mesmo Sport, né? Contra o Sport, quando ele consegue o empate lá no final com o pênalti, não jogou nada o Vasco naquele jogo. O Sport podia ter vencido e o Vasco tem que levantar a mão pro céu, que conseguiu aquele pênalti ali no final, que foi pênalti mesmo. Ainda teve aquela confusão, acabou o jogo, que ainda poderia ter mais 5, 6 minutos. A própria virada contra o Operário, não estou tirando mérito, não. O Vasco teve mérito de fazer os 2 gols ali no final. Mas, sabe, muito suado, muito difícil, muito complicado. Agora, domingo realmente, você falou, dramático. Tem até outras palavras. Talvez seja aterrorizante para o torcedor do Vasco, que passou o campeonato inteiro entre os 4, chegar na última rodada com esse risco de perder um jogo para o Ituano e ficar fora. Passou o campeonato inteiro entre os 4 primeiros. Só que você tem que estar entre os 4 primeiros na rodada 38. Assim, é duro, o futebol é momento, toda a história, tudo que foi criado em cima do Vasco durante tantos e tantos anos, tantas e tantas, século, né? Em cima do time do Vasco, campeão de Libertadores, várias vezes campeão brasileiro, peso, tantos craques revelados pelo Vasco, meu Deus do céu. E é claro que é o momento, é a desorganização, são as más administrações, algo que aflige tantos outros clubes do futebol brasileiro. Tem energia também, William. Exatamente, né? Exatamente, Rafa. Então, assim, eu sei que é o momento, eu sei que a gente tem que olhar com um olhar diferente, o que é hoje o Vasco, né? Mas é duro, a gente que cresceu sabendo o que é o Vasco, o tamanho do Vasco, imaginar que um jogo contra o Ituano pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro é um jogo aterrorizante, é um jogo que dá frio na espinha, que tira o sono do torcedor do Vasco. Gente, isso é realmente assustador. Isso é que dá a dimensão do tamanho do vexame. Não sei se não é mesmo, talvez, vai depender de como vai ser o jogo, William, o tamanho do vexame do Vasco, se ele não se classificar com derrota pro Ituano. Não, mas mesmo que o Vasco faça um grande jogo e perca, acontece. É uma mácula... Mas aí ele perdeu no mental, essa coisa da camisa. Mas fica aquela coisa do perdeu, vai permanecer na Série B e o Ituano... E o somatório de tudo, no pacote está o somatório de tudo na história, o momento do Vasco. E ainda vai ficar aquela coisa, Caco, de olhar e falar, por que já não fez isso antes? Por que não foi assim contra o Sampaio Corrêa? Não dá para reclamar, né, William? Porque hoje tem um patrocínio, tem dinheiro, salários em dia. Então, o cenário de perspectiva positiva pro Vasco subir, de tranquilidade, ele tem esse jogo. Eu lembrei muito a questão da batalha, por isso que eu falo batalha de tudo, a batalha dos aflitos do Grêmio, que dentro do próprio jogo ninguém imaginava que o Grêmio reverteria aquela situação com o Náutico, mas mentalmente o jogo em si, a decisão, ele impôs a sua história ali e disse, olha, ou a gente sobe agora ou não vamos subir mais. E o Grêmio falou isso até nessa subida, o Grêmio é daqueles que cai, mas sobe no primeiro ano seguinte, ele não fica demorando para subir. E o Vasco está vivendo esse momento, por isso que é um vexame muito grande na história do Vasco nesse momento, que parece que é um divisor de águas. Que Vasco é esse que vem por aí? Um Vasco vexatório,
Ou um Vasco que vem com uma SAF e finalmente vai se reerguer para ser aquele Vasco que todos esperam, e principalmente o seu torcedor? Eu termino o vídeo, família vascaína, dizendo o seguinte: o Vasco já vive os seus piores anos da sua história. Esses 2 anos da gestão Salgado são os maiores vexames da história do Vasco, em uma Série B. O Vasco não subiu no ano passado e vive esse jogo aí decisivo contra o Ituano. Já são, sim, os 2 piores anos da história do clube. E por que eu trouxe tudo isso aqui? Vamos conquistar o acesso, se Deus quiser. E aí, repito aqui minha frase no início do vídeo, que a 777 entenda que o caminho é totalmente contrário a esse que foi feito da gestão Salgado. Nada para se aproveitar nesses 2 anos que foi feito no Vasco. Nada, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.